Olá, hoje irei explicar um tema de grande importância histórica e social: o colonialismo na África. Durante séculos, a África foi palco de diferentes formas de exploração e dominação por parte das potências europeias. Esses períodos de colonização deixaram muitas marcas profundas na história e na sociedade africana, moldando seu desenvolvimento e impactando suas diversas áreas. Neste seminário, irei analisar as principais características desse colonialismo e discutir suas consequências até os dias atuais. A partir do contexto histórico do processo colonial na África, a expansão marítima europeia em busca de novas rotas comerciais foi de suma importância para que esse processo de colonização fosse possível. A expansão marítima europeia refere-se a um período de intensa exploração e expansão territorial por parte das potências europeias entre o século XV e o século XVIII. Durante esse período, os europeus buscavam novas rotas comerciais para as Índias Orientais, além de explorar e colonizar terras desconhecidas. A busca por novas rotas comerciais era impulsionada por vários fatores, incluindo a demanda crescente por especiarias e os produtos exóticos do Oriente. O desejo de escapar dos monopólios comerciais estabelecidos por Veneza e Gênova, bem como o fervor religioso resultante das cruzadas. A expansão marítima europeia trouxe consigo uma série de consequências significativas. Primeiramente, ela transformou o sistema econômico global com o estabelecimento de redes comerciais que conectavam a Europa, a África, a Ásia e Américas. Além disso, a exploração e colonização de terras desconhecidas resultaram em um conflito entre as potências europeias e as culturas indígenas, muitas vezes resultando em exploração, escravidão e genocídio. A busca por novas rotas comerciais também teve impactos duradouros na cartografia, na ciência e na tecnologia. Os avanços na navegação e na construção naval permitiram viagens mais longas e seguras pelo oceano, enquanto a precisão dos mapas melhorou consideravelmente. Isso, por sua vez, abriu caminho para a era de descobrimentos para uma nova era e de globalização, que por consequências os europeus descobriram a África e decidiram colonizar ela. E irei falar nos próximos slides como isso ocorreu. Com o descobrimento do continente africano, os europeus tiveram que fazer uma conferência para decidir o que eles iriam fazer com aquelas terras. E esse processo foi conhecido como Conferência de Berlim a partilha do continente africano. A Conferência de Berlim, realizada em 1884 e 1885, foi uma reunião organizada pelas principais potências europeias da época para discutir a partilha do continente africano. O principal objetivo da conferência era estabelecer regras para a ocupação e exploração das terras africanas, visando evitar conflitos entre as potências coloniais. Durante o processo de partilha, as potências europeias dividiram a África entre si, sem levar em consideração a soberania ou interesse dos povos africanos. Os líderes europeus decidiram sobre as fronteiras, estabelecendo colônias e protetorados, muitas vezes traçando linhas retas no mapa sem considerar diferenças étnico-culturais e territoriais das regiões. A partir do continente africano, resultou em uma ampla exploração dos recursos naturais africanos pelas potências coloniais, como a extração de minerais e o cultivo de produtos agrícolas. Os africanos foram subjugados, explorados e muitas vezes forçados a trabalhar em condições desumanas. Esse processo teve consequências significativas para a África, incluindo a desestruturação de sociedades tradicionais, a perda de terras e recursos, a imposição de sistemas políticos e econômicos estrangeiros e a supressão das identidades e culturas africanas. A Conferência de Berlim e a partilha do continente africano são frequentemente considerados como um símbolo de imperialismo europeu e das injustiças cometidas contra os povos africanos. Os efeitos desse processo ainda são visíveis nas dinâmicas políticas, sociais e econômicas da África até hoje.
E aqui nós pode analisar como ficou a divisão das áreas africanas destinadas às colônias. Podemos ver que os franceses ficaram com uma boa parte, Argélia, Sudão francês, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa Ouro. Outro ficou com bastante terras também foram os britânicos, Egito, Sudão, Anglo-Egípcio, Uganda, Quênia, Tangânica, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, Bechuanalândia. Os portugueses também ficaram com algumas terras, Angola, Moçambique. Os espanhóis ficaram com o Sudoeste Africano, União Sul-Africana. Os belgas com o Congo belga. Madagascar os franceses. Os italianos Líbia, Somália. E com a instalação dos países europeus na África, eles decidiram criar diversos impérios coloniais na África, né? Os diferentes impérios coloniais europeus na África incluíam o Império Britânico, o Império Francês, o Império Português, o Império Belga, o Império Alemão, entre outros. Cada um desses impérios tem suas características distintas em termos de expansão territorial, método de colonização e impactos nas regiões colonizadas. O Império Britânico foi um dos mais extensos, abrangendo grande parte do continente africano, com colônias importantes como a África do Sul, Quênia, Nigéria e Egito. Os britânicos estabeleceram um controle indireto em algumas áreas através de tratados, acordos comerciais e governantes locais. Em outras regiões exerceram um controle direto, o controle direto. O Império Francês também teve uma presença significativa na África, principalmente na região oeste do continente. A França estabeleceu colônias importantes como Senegal, Costa do Marfim, Mali, Argélia. O domínio francês foi caracterizado por uma administração centralizada e assimilação cultural, com imposição da língua e cultura francesa. O Império Português teve colônias na África, especialmente em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A colonização portuguesa enfatizou a exploração de recursos naturais, como minerais e produtos agrícolas, e teve um impacto duradouro na cultura e idioma dessas regiões. O Império Belga foi representado pela presença do rei Leopoldo II na região que se tornaria o Estado Livre do Congo, uma colônia brutalmente explorada para extração de borracha e marfim. Esse período ficou marcado por abusos e violações dos direitos humanos contra a população local. O Império Alemão teve uma presença mais limitada na África, com colônias como Togo, Camarões e Namíbia. A colonização alemã foi interrompida após a Primeira Guerra Mundial, e as colônias foram repartidas entre as potências vitoriosas. Além, além desses impérios, outras nações europeias, como Itália, a Espanha e a Bélgica, também tiveram possessões coloniais na África, embora em menor escala. Em suma, cada império colonial europeu deixou sua marca na África, mudando a história, a cultura e as dinâmicas políticas e econômicas do continente de maneiras distintas. E isso aí não é segredo para ninguém que deixou o continente africano muito prejudicado pro resto da história. E esses impérios coloniais causaram diversos métodos de exploração e dominação no continente africano. Economia baseada na extração de recursos naturais, minerais, produtos agrícolas e mão de obra. A economia baseada na extração de recursos naturais na África colonial era caracterizada pela exploração de minerais, produtos agrícolas e mão de obra. Durante o período colonial, as potências europeias buscavam lucrar com abundantes recursos naturais encontrados no continente africano. No setor de mineração, os colonizadores exploraram minerais como ouro, diamantes, cobre, estanho e outros recursos preciosos.
Essa atividade de mineração era conduzida por empresas europeias, que extraíam os minerais para beneficiar as economias coloniais. Muitas vezes os africanos eram forçados a trabalhar em condições desumanas nas minas, sem receber salários justos e sofrendo abusos. A agricultura também desempenhou um papel fundamental na economia colonial africana. As potências europeias introduziram cultivos como o algodão, o café, o cacau e o óleo de palma nas colônias africanas, visando atender à demanda dos mercados europeus. Os africanos eram frequentemente forçados a trabalhar em plantações e fazendas para produzir esses produtos agrícolas, geralmente em regime de trabalho compulsório ou sob condições semelhantes à escravidão. Além disso, a mão de obra africana foi explorada para atender às necessidades dos colonizadores. Os africanos eram muito recrutados para trabalhar em minas, plantações, projetos de infraestrutura e outras atividades econômicas. Muitas vezes isso era feito por meio de sistemas coercitivos como o recrutamento forçado e o trabalho compulsório. A economia baseada na extração de recursos naturais na África colonial resultou em uma exploração sistemática dos recursos do continente, em detrimento das populações locais. Os lucros obtidos eram grande parte enviados para metrópoles europeias, contribuindo para o enriquecimento das potências coloniais. Essa dependência da extração de recursos naturais limitou o desenvolvimento econômico das colônias africanas, uma vez que a industrialização e a diversificação econômica foram negligenciadas em favor da exploração de matérias-primas. Em resumo, a economia baseada na extração de recursos naturais da África colonial estava voltada para a extração de minerais valiosos, a produção de produtos agrícolas para exportação e a exploração da mão de obra africana. Essa exploração desigual contribuiu para a desigualdade econômica e social nas colônias africanas. Esse método de exploração baseado na extração de recursos naturais fez com que houvesse diversas imposições de estruturas políticas e administrativas europeias, muitas vezes através de regimes de ocupação direta. A imposição de estruturas políticas e administrações europeias na África colonial ocorreu por meio de regimes de ocupação direta. As potências coloniais impuseram sistemas políticos e administrativos europeus nas colônias africanas, ignorando a estrutura política e sociais existente. As políticas europeias estabeleceram governos coloniais centralizados, que eram controlados por administradores europeus. Esses administradores exerciam poder de autoridade sobre os africanos, muitas vezes sem levar em consideração a estrutura tradicional de governança e liderança do local ali. A lei de regulamentações europeias foram introduzidas nas colônias africanas, substituindo os sistemas legais tradicionais. Isso resultou na imposição de normas e valores europeus, que muitas vezes entravam em conflito com as tradições e práticas locais. Além disso, as potências coloniais estabeleceram estruturas administrativas e burocráticas para controlar as colônias. Isso incluía a criação de departamentos governamentais, sistemas de tributação, polícia e outros órgãos de controle. Essas estruturas políticas administrativas europeias foram implementadas para facilitar a exploração dos recursos naturais e o controle das populações africanas. O objetivo era o domínio das potências coloniais sobre as colônias e garantir a extração eficiente dos recursos. No entanto, essa imposição de estruturas políticas e administrativas europeias teve consequências negativas para, para as populações africanas. Elas foram subjugadas e tiveram suas vozes e identidades suprimidas. Os africanos foram marginalizados politicamente, com pouca ou nenhuma participação nas decisões que afetaram suas vidas. Em suma, a imposição de estruturas políticas e administrativas europeias na época colonial foram uma característica central do colonialismo, visando a dominação e o controle das colônias. Essa imposição teve um impacto duradouro nas dinâmicas políticas e sociais do continente africano. E essa imposição de estruturas resultou
na supressão e repressão das culturas e tradições africanas, né? Que durante o período colonial houve a supressão e repressão das culturas e tradições africanas por parte das potências coloniais europeias. Os colonizadores buscavam impor sua cultura e valores sobre as comunidades africanas, resultando na perda e enfraquecimento das identidades locais. As línguas africanas foram frequentemente marginalizadas em favor das línguas europeias, como o inglês, francês, português e outros idiomas coloniais. O ensino e o uso das línguas africanas foram desencorajados, o que resultou em uma diminuição da transmissão oral de histórias, mitos e tradições culturais. As práticas religiosas tradicionais africanas foram alvo de repressão e desvalorização. Os colonizadores frequentemente promoveram a imposição do cristianismo e outras religiões europeias, considerando as crenças africanas como primitivas ou supersticiosas. Templos e locais sagrados africanos foram destruídos ou convertidos em igrejas cristãs. A forma de arte, música, dança e expressões culturais africanas foram desvalorizadas e muitas vezes consideradas como inferiores ou, no mínimo, exóticas. Os colonizadores promoveram a arte, a cultura e a cultura europeia, enquanto marginalizavam e menosprezavam as manifestações culturais africanas. Além disso, os sistemas educacionais estabelecidos pelos colonizadores tinham o objetivo de ocidentalizar as populações africanas, né? Ensinando valores e conhecimentos europeus em detrimento das tradições e conhecimentos locais. O acesso à educação era restrito para a maioria dos africanos, limitando suas oportunidades de preservar e transmitir sua cultura e conhecimento tradicional. Essa supressão e repressão das culturas e tradições africanas teve um impacto profundo nas sociedades africanas, resultando na perda de línguas, conhecimentos tradicionais, práticas religiosas e expressões culturais. Essa imposição cultural contribuiu para a alienação e enfraquecimento das identidades africanas durante o período colonial, que, por sua vez, a supressão e repressão das culturas e tradições africanas durante o período colonial refletiram a tentativa das potências coloniais de impor sua própria cultura sobre as comunidades africanas. Esse processo teve consequências significativas para a identidade cultural e social africana, que lutava para preservar e revitalizar todas suas tradições após o fim do colonialismo. Essa supressão e repressão das culturas teve como consequência o desenvolvimento de sistema de segregações racial e discriminação, que durante a África colonial foram desenvolvidos sistemas de racial e discriminação institucionalizando a desigualdade e a opressão com base na raça. Esses sistemas foram implementados principalmente pelas potências coloniais europeias e tiveram consequências duradouras para a sociedade africana. O apartheid, sistema de segregação racial institucionalizado, foi mais proeminente na África do Sul, onde o governo segregacionista impôs políticas discriminatórias contra a população negra. As leis segregacionistas promoviam a separação espacial entre diferentes grupos raciais, negando direitos e serviços básicos aos africanos, impondo a restrição de movimento e estabelecendo uma hierarquia racial. Além do apartheid, outras formas de segregação e discriminação foram adotadas em diferentes colônias africanas. Isso inclui a criação de áreas reservadas exclusivamente para europeus, a imposição de restrições ao acesso a empregos e serviços públicos, e a marginalização sistemática das comunidades africanas. A discriminação racial também era evidente nos sistemas educacionais, onde as escolas segregadas separavam crianças brancas e negras, com um currículo diferenciado que perpetuava a desigualdade. Além disso, os africanos eram frequentemente excluídos de posições de poder e influência política, sendo negados seus direitos básicos e tendo voz limitada nas questões que afetavam suas vidas.
Esse sistema de segregação racial e discriminação na África colonial tiveram um impacto devastador nas comunidades africanas, reforçando a desigualdade, a opressão e a injustiça. A segregação racial e a discriminação perpetuavam a marginalização dos africanos. Apesar de o colonialismo não ter chegado ao fim, as consequências desse sistema de segregação e discriminação ainda são visíveis em muitas partes da África atualmente, exigindo esforços contínuos para superar as desigualdades e promover a justiça social. E esses são os símbolos de resistência e luta pela libertação africana. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta e Nelson Mandela, que creio que seja o mais famoso entre os três. E todo esse processo colonial deixou legados e consequências. Fragmentação política e fronteiras arbitrárias que causaram tensões e conflitos étnicos até hoje. A fragmentação política e as fronteiras arbitrárias são questões complexas que contribuíram para tensões e conflitos étnicos na África, muitos dos quais continuam até o dia de hoje. Essas questões têm suas raízes principalmente no período colonial do continente. As fronteiras arbitrárias levaram uma série de desafios para as comunidades africanas. As divisões criadas pelos colonizadores frequentemente colocavam grupos étnicos rivais em um mesmo país, o que gerou conflitos em relação ao poder político, controle de recursos naturais e acesso a serviços públicos. Além disso, a exploração colonial e a subsequente independência muitas vezes deixaram sistemas políticos frágeis e instáveis, exacerbando ainda mais as tensões étnicas. A ausência de senso de identidade nacional compartilhada em muitos países africanos também contribuiu para conflitos étnicos. As pessoas muitas vezes se identificam primordialmente com suas etnias ou grupos étnicos em vez de se considerarem parte de uma nação unificada. Isso levou a competições étnicas, marginalização de grupos minoritários e até mesmo a conflitos violentos entre diferentes etnias. Além disso, a competição por recursos naturais como terras férteis e água e minerais também tem sido uma fonte significativa de tensões e conflitos étnicos que em muitas regiões da África. Esses conflitos frequentemente se manifestaram atrás de disputas territoriais, violências intercomunitárias e rivalidades políticas. É importante ressaltar que as causas dos conflitos étnicos na África são muito multifacetadas e variam de país para país. Cada situação é única e requer uma compreensão aprofundada das dinâmicas políticas, sociais e históricas locais para uma análise completa. Apesar dos desafios enfrentados, muitos esforços estão sendo feitos para promover a conciliação, o diálogo e a cooperação entre diferentes grupos étnicos na África. As organizações internacionais, governos locais e líderes comunitários estão trabalhando para mitigar as tensões e promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável em todo o continente. Exploração econômica continua por meio de acordos desfavoráveis como a dívida externa e a exploração de recursos naturais. A exploração econômica continua na África por meio de acordos desfavoráveis como a dívida externa e a exploração de recursos naturais tem sido uma preocupação persistente. A dívida externa resulta de empréstimo adquirido por governos africanos muitas vezes de forma corrupta, levando um ciclo de pagamento de juros crescente e dificuldades financeiras. A exploração de recursos naturais beneficia mais empresas estrangeiras do que as comunidades locais, com acordos desiguais e falta de regulamentação adequada resultando em esgotamento dos recursos e impactos negativos nas comunidades afetadas. Impacto social que gerou devido ao processo de colonização, marginalização de grupos étnicos e a perda de identidade e cultura. O impacto social na África tem sido significativo, resultante em questões como a marginalização de grupos étnicos e a perda de identidade cultural.
Esses problemas estão ligados a uma variedade de fatores, incluindo divisões étnicas artificiais impostas durante o período colonial, conflitos étnicos e a falta de inclusão e reconhecimento das diversidades culturais. A marginalização de grupos étnicos é um desafio persistente na África. As fronteiras coloniais frequentemente dividiram comunidades étnicas, colocando grupos rivais no mesmo país e gerando conflitos pelo poder político e recursos. Isso levou à exclusão política, social e econômica de certos grupos étnicos, resultando em desigualdades e marginalização contínuas. Além disso, os conflitos étnicos exacerbam a marginalização como violência e discriminação direcionada a grupos específicos. Isso pode levar ao deslocamento forçado de populações, violações dos direitos humanos e ciclos intermináveis de tensões étnicas. A perda de identidade cultural também é uma preocupação significativa na África. As culturas africanas são ricas e diversas, com diferentes grupos étnicos possuindo línguas, tradições, rituais e modos de vida únicos. No entanto, a influência do colonialismo e da globalização tem levado à homogeneização cultural e à erosão das tradições locais. A imposição de sistemas educacionais estrangeiros, a adoção de línguas estrangeiras como o francês e o inglês, em detrimento das línguas nativas, e a crescente influência da cultura ocidental tem contribuído para a perda de identidade cultural. Para combater esses desafios, esforços estão sendo feitos para promover a inclusão, o respeito à diversidade e a preservação das identidades culturais na África. A valorização das línguas nativas, o incentivo à educação multilingüe e o apoio às expressões culturais locais são algumas das iniciativas em andamento. Além disso, o reconhecimento dos direitos dos grupos étnicos na geração e a promoção de políticas de inclusão e igualdade são fundamentais para lidar com as questões e promover sociedades mais justas e equitativas. Desafios no desenvolvimento econômico, educação e saúde pública. Os desafios no desenvolvimento econômico, educação e saúde pública na África após o período colonial têm sido significativos. Após a independência, muitos países africanos enfrentaram uma série de obstáculos para alcançar um processo sustentável nessas áreas. No desenvolvimento econômico, alguns dos principais desafios incluem a dependência de commodities, instabilidade política, corrupção, falta de infraestrutura adequada, acesso limitado a financiamento e desigualdades socioeconômicas. A maioria dos países africanos depende fortemente da exportação de matérias-primas, o que torna suas economias vulneráveis e flutuações nos preços globais. A falta de diversificação econômica tem dificultado o crescimento sustentável e a criação de empregos, a instabilidade política e a corrupção. Também afetaram negativamente o ambiente de negócios e o investimento estrangeiro. Na África, na área de educação, os desafios incluem a falta de acesso equitativo à educação de qualidade, altas taxas de analfabetismo, falta de recursos e infraestrutura inadequada. Muitos países enfrentam dificuldades em fornecer educação básica para todos os seus cidadãos, especialmente em áreas rurais e desfavorecidas. A falta de investimentos na formação de professores, materiais educacionais e infraestrutura escolar tem sido um obstáculo para a melhoria da qualidade da educação. Em relação à saúde pública, os desafios incluem falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, alta incidência de doenças transmissíveis como malária, HIV/AIDS, tuberculose, além de recursos insuficientes para o setor da saúde. A infraestrutura médica inadequada, a falta de profissionais de saúde qualificados e a escassez de financiamento têm impactado negativamente a capacidade de fornecer cuidados de saúde adequados para a população. Apesar desses desafios, muitos países africanos têm tomado medidas para enfrentá-los, iniciativas para diversificar as economias, promover investimentos
melhorar a governança e fortalecer os setores de educação e saúde. Estão em andamento. A cooperação internacional e o apoio de organizações internacionais têm se desempenhando um papel importante no auxílio aos países africanos nesses esforços. No entanto, ainda há a ser feito para superar os desafios e alcançar um desenvolvimento econômico sustentável, uma educação de qualidade para todos, uma saúde pública abrangente na África. Concluindo o processo de colonização na África e os colonialismos na África deixaram um legado complexo e duradouro. As cicatrizes desses períodos ainda são visíveis em muitas áreas do continente. No entanto, a África também demonstrou uma incrível resiliência e capacidade de se reerguer, buscando a unidade e o desenvolvimento. É importante entender e refletir sobre esses eventos passados para ajudar a moldar um futuro mais justo e equitativo para a África e para o mundo. E aqui são as referências que eu usei para fazer o seminário, o livro África Negra, Histórias e Civilizações de Embokolo, de 2005, editora Universidade de Brasília, e o livro Africans, The History of Continent, de John Leaf. É isso e obrigado.